é a Fofoca Empática, uma série de podcasts gravados ao vivo em que a equipe Colé faz uma demonstração detalhada de escuta empática à luz da CNV a partir de um caso trazido anonimamente pelo público. Tá? De quebra, a gente ainda demonstra que a fofoca, quando bem utilizada, pode ser uma poderosa ferramenta de autocuidado, porque ela nos ajuda a olhar para algum aspecto nosso a partir da história de outra pessoa. Eu sou a Letícia Penteado e em breve aqui a gente vai ter a Dani Rafael junto com a gente, para a gente fazer a nossa fofoca do dia, que hoje vai ser sobre esquemas de trabalho, inclusive. E deixa eu já tirar esses barulhinhos chatos que vão incomodando a gente na live. Ai, desculpa. Pronto. Já estou aqui. Bem-vindas as pessoas que já estão entrando. Não sei quantas pessoas aqui já estiveram na nossa fofoca empática antes, mas é uma sessão muito, muito bacana, divertida, leve, né? Dentro da CNV, eu acho que, considerando, costuma ser leve. Enfim, aqui a Dani já chegou, vou colocar ela na sala. Então eu achei bacana porque esse é um tema que tem vários pedidos normalmente, né? Que é para falar de ambiente de trabalho e as relações de trabalho, porque são relações que a gente não escolhe e que a gente não tem. Estou chegando aí, Dani já está colando na área também. Eu vou abrir aqui o meu Insta no computador para poder responder aos comentários por escrito também. Bom dia, Dani, Oi, como você está hoje? bom dia! Oi, Lê! Oi, pessoal que está chegando aí na live. Vamos para mais uma fofoca empática. Eu estou só arrumando aqui o fone, mas tá tudo certo para a nossa fofoca do dia. Já estamos recebendo aí uns feedbacks das fofocas. Estamos É, esperando aí novos causos também, quem quiser o trazer. pessoal tem contado aqui, que está curtindo. Quer contar pra gente a fofoca de hoje, Dani? Como é que tá? Vamos embora. Vamos só ler, para quem está chegando aí na live, contar um pouquinho qual é a proposta. O que que... Peraí. Eu não estou te ouvindo, peraí. Sim, Mas acho que então, agora vai. eu cheguei a falar um Ah, pouco disso, né, na abertura, mas eu acho que que a não gente pode vi. retomar. Tá. É, a gente pode retomar para quem está chegando agora, que a Fofoca Empática é essa live que a gente faz toda segunda-feira às 10 horas da manhã, né, e que vira podcast depois, inclusive, que é uma demonstração de escuta empática a partir de um caso trazido anonimamente pelo público. Né? E é um jeito bacana da gente ver a fofoca também para uma outra luz, ver a fofoca como uma oportunidade de autocuidado, de autoconhecimento, né? Ver outras formas de utilizar isso que acontece quando a gente faz ou escuta uma fofoca, né? Analisar aqui dentro da gente. Então, enfim, é uma proposta, é um jeito da gente também trazer a escuta empática para vocês, sem a exposição que ela normalmente traz, né? Porque as pessoas, a gente, vamos fazer escuta, não sei o quê, mas o pessoal normalmente não aparece, porque tem que falar de si, falar dos outros e tal, então assim a gente consegue driblar essa pequena questão. Legal. E aí, só para complementar, a gente vai tentar fazer na live aqui, a gente vai tentar fazer algo didático, que é assim. Primeiro conta a fofoca, depois a gente escuta como essa fofoca chega na gente. Aí depois a gente tenta ver pelo viés de cada personagem. E aí, o mais legal de tudo que eu acho é que a gente vai falar o que que aquelas pessoas estão pensando, como o julgamento. Quais são os pensamentos quando a gente está envolvido numa situação assim? Então vem todos os pensamentos junto com misturados, né, com julgamentos e tudo mais. E aí, em seguida, a gente vai fazer a empatia. Então é interessante, por quê? Porque a gente vai ver como é importante passar por essa fase dos pensamentos e julgamentos. Que a CNV não é pular direto para a empatia, e sim você vomita aquilo tudo que você está pensando e aí você vai separando as coisas. E o quanto que isso é poderoso na nossa visão, hein? Pelo menos na minha visão, eu acho super, super poderoso quando a gente tem esse movimento de poder analisar, poder colocar para fora aquilo que a gente está pensando e depois a gente fazer esses passos da empatia aí, que é o convite da CNV. Então, vamos embora? Vamos começar então? Vamos, só que colocar também, que a Patrícia está aqui falando, isso aqui, o pessoal falando, né? Tem fofoca, mas eu não sei o que ficou me segurando. Gente, vocês não precisam se segurar, tá? Porque, inclusive, se você tiver dúvida de como fazer para deixar a sua fofoca bem anônima, assim, você pode entrar em contato com a gente e falar assim, olha, tem essa fofoca aqui.
Mas aí a gente vai olhar para a fofoca e ver o que a gente precisa tirar. Vamos ver junto. O que você tem medo que identifique? Né? Então, conta a fofoca para a gente e fala assim: só que a gente não pode identificar o local de trabalho, não pode identificar o nome da pessoa, não pode. Lógico que você não quer expor ninguém. Então, tudo bem. A gente quer realmente. Porque quando a pessoa traz a fofoca para a gente, é uma oportunidade bacana dela própria poder ressignificar essa situação que ela está vivendo na vida dela. Né? Então, não é com a intenção de ferrar com outra pessoa, é com a intenção de realmente olhar isso de um outro jeito. Né? Então, não se preocupem com isso. Mandem a fofoca, mandem as suas preocupações, o que pode ser um problema, né? E a gente cuida disso junto, se for o caso. Bom, Eu vou até dar a dona da fofoca da live anterior, porque eu brinco que é assim, a pessoa vai trazer uma fofoca, mas aquela fofoca casa com outras fofocas. Eu ouvi duas, foi muito engraçado, porque teve uma pessoa que se identificou com a fofoca da semana passada, que não era a dona da fofoca. Falou: "Olha, serviu para mim esse caso". E a dona da fofoca me deu um feedback, falou assim: "Nossa, é muito legal a história da fofoca, porque você vê a coisa de fora". Você sabe que a pessoa até comparou a fofoca com a constelação familiar? Achei interessante, porque é como se ela estivesse fora da situação, ouvindo a fofoca. Então tem todos esses, entre aspas, aí, vantagens e benefícios de ver alguém falando de fora da sua fofoca. Não, a Patrícia está perguntando se é para colocar fofoca aqui agora. Não, a gente já tem uma fofoca de hoje que a gente está aqui contando. E aí, se você contar a fofoca aqui, na verdade, vai ficar exposta. Então, você conta para a gente nos bastidores a sua fofoca. E aí, a gente traz numa outra live, sem contar que a fofoca é sua, é claro. Acho que é isso que ela perguntou, não sei se eu entendi. isso, isso. É uma escolha sua. Você pode colocar a fofoca aqui se quiser, mas é isso. Esses comentários somem depois da live. Né? Então, tipo, não vai ter como ver isso depois. Mas aí você fica identificada com a pessoa que contou essa fofoca, entendeu? A gente tem um formulário que está lá na nossa bio, inclusive, que você clicando, você pode preencher e não aparece o seu nome. Então a gente não vai saber que foi você, ninguém vai saber, enfim, né? E é isso. Aham. Talvez fique mais protegido assim. Mas é liberado, se vocês quiserem contar fofoca aqui, a gente guarda para mais tarde, se não der tempo da gente falar aqui na live. Ou para a próxima live. Nenhuma fofoca será desperdiçada. Não, todas. Todas serão utilizadas. Até porque as fofocas servem pra gente também. É muito bom, porque a gente sempre tem um caso. Esse caso de hoje é um caso interessante porque eu me identifiquei com esse caso aqui. E acho que a gente já pode começar, então, né? O que você acha, Lê? Podemos? Temos mais alguma coisa para contar? Não? Acho que só falar que quando a gente fala da fofoca nessas lives, a gente está também cuidando do nosso. Quando a gente para um tempo para fazer esse exercício de empatia, a gente acaba se cuidando emocionalmente. Então, lembrando aí dos nossos meses focados em autocuidado emocional, e quando a gente para ouvir uma live, para analisar nosso caso, o caso de alguém empaticamente, a gente acaba cuidando da gente emocionalmente. Então, vamos lá. Então, hoje o nosso tema é. A gente está fazendo. Eu estou fazendo um começo de novo para cortar lá. Eu estou pensando no podcast. Então, tipo, então vamos lá. Então, estamos aqui hoje na fofoca empática com o tema Trabalhando com o Inimigo. Então, vamos começar aqui a contar a fofoca. Quer que eu conte aqui, Lê? Como que é a fofoca? Então, vamos lá. Então, eu conto na terceira pessoa, né? De alguém. Então, beleza. Nossa, Lê, eu estava ouvindo uma pessoa me contando um caso que é o seguinte, tá insuportável. Tem uma moça no trabalho dessa pessoa que tá de licença, mas quando ela tá lá no trabalho é muito chato, porque tudo que falam para ela é aquele mimimi. É aquela coisa que a pessoa fica lá enchendo o saco. Parece que ela não ajuda em nada. Ela tá ali, eu não sei se não é para ajudar, para atrapalhar. Porque tudo que você fala para ela é um mimimi danado. Ela estava de licença agora, tava uma paz naquele lugar. Sabe? Tava assim, é outro clima, outro ambiente. É muito gostoso quando ela não tá lá. Agora, agora ela vai voltar, já estamos tudo com o cabelo em pé.
as pessoas estão com o cabelo em pé, a gente não aguenta mais essa pessoa. Eu estava tão uma paz aqui. Só de lembrar que ela vai voltar, o bicho já pega. A gente já fica tenso. Não sei o que fazer com essa pessoa. Muito bom. Essa fofoca é muito boa. Essa fofoca é demais. Ok, então contada a fofoca, a gente fala um pouco sobre como que é pra gente escutar essa fofoca, o que que ressoa na gente quando a gente escuta isso, né? Vamos E a lá? gente troca uma escuta. Sim, ok. Então primeiro os pensamentos mesmo soltos, né? Isso, Uhum, tá. Eu começo? isso. Para mim, acho que vem muito assim que eu trabalhei muito tempo como servidora pública, né? Como servidora pública, a gente sempre tem aquela coisa dos funcionários mais antigos, mais cínicos, os funcionários mais novos, mais que entram com um brilho, eu vou fazer, vou mudar, vou trabalhar no serviço público do jeito que deveria ser. E você sempre tem aquele embate. E aí você tem aquela pessoa que normalmente. A imagem que vem na minha cabeça é a imagem daquela personagem do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que a Jamie Lee Curtis faz, né? Que é a mulher da Receita Federal. Que é uma pessoa que está com aquele negócio de tendinite na mão, porque é uma pessoa que trabalha muito, é um trabalho muito repetitivo, então ela normalmente tem essas coisas de lesão. Uma pessoa muito cínica, muito irritadiça, que explode quando as pessoas falam com ela cada coisa. Então fica todo mundo, quando a pessoa está perto, ninguém sabe direito como pedir as coisas, como falar as coisas, e está todo mundo o tempo inteiro com medo daquela pessoa. Inclusive, às vezes, quem está no chefe, não sei o que, ninguém gosta de falar com ela. Mas não tem como mandar ela embora, não tem como não sei o quê, porque se na iniciativa privada tem que pagar uma multa muito grande da FGTS, não sei o que, lá, e no fundo ninguém quer mandar uma pessoa embora, né? E no serviço público é porque você não manda uma pessoa embora porque você tem dificuldade de lidar com ela, né? Não é assim que funciona no serviço público, você tem garantias e tudo mais. Então, assim, eu já fiz parte dessas repartições assim, e eu acho que assim, eu já fui essa pessoa tanto quanto eu já fui a pessoa que tinha medo dessa pessoa. Então, isso mexe comigo em diversos lugares, assim, e eu consigo ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo. A sensação que eu tenho é essa, eu fico toda espalhada, assim, né? E acho que o que eu mais sinto quando eu olho para isso, eu já estou entrando nos meus sentimentos aqui, numa autoempatia, né? É uma tristeza e um desânimo, sabe? Que as relações de trabalho se desenvolvam dessa forma. Acho que uma, uma perda, né? Enfim. Eu acho que assim é bem triste mesmo, porque parece uma coisa assim que, ai, que solução que existe para isso, sabe? Um negócio assim, vem um desânimo. E você, Dani? Nossa, Lê, essa situação, para mim, na minha vida, foi tão comum, porque eu também, né, já vivenciei um período grande aí em serviço público, essa história, essa fofoca, ela é muito comum, né? A gente pisar em ovos para falar com alguém dentro. E exatamente, eu já fui tanto a pessoa excluída quanto o grupo que exclui. E aí é muito interessante que essa situação tem muito do que você falou de diferença de geração, né? Gente que está entrando agora, e tem aquela frase de sempre foi assim, o que que a gente vai mudar? Sempre foi assim do grupo anterior. E chega a força do grupo novo falando assim, meu, vamos ver que agora a gente vai fazer acontecer aqui. E aí tem esse impacto. E tem muito uma coisa, eu vejo nessa situação uma dificuldade muito grande de lidar com conflito, né? De quando você constrói essa imagem de inimigo, que a gente até colocou no nome da live, né? Ah, aquela pessoa é a chata, aquela pessoa é a que faz o mimimi. O quanto que é difícil aproximar dessa pessoa depois que ela já está ali de escanteio. Todo mundo vira assim, todo mundo contra aquela pessoa, né? E aí é muito interessante como que quando eu vejo essas situações, principalmente no serviço público, existe até uma gambiarra que eles faziam, que era assim, tentar mudar as pessoas de lugar, mas sempre dava problema. Por quê? Porque quando a pessoa era rotulada desse jeito, ninguém queria aquela pessoa. Então, tipo, a pessoa quer mudar de lugar.
Aí alguém ligava do outro lugar para aquele lugar para saber se aquela pessoa é boa ou não. Já sabia que era, né? Já falava, não, a pessoa é ruim. Então a pessoa, ela ficava num canto, digamos assim, num rótulo, e para tirar ela desse lugar era um sacrifício, assim. Você precisava depender de alguém que confiasse, né? Não, eu vou arriscar a minha área para tentar recuperar essa pessoa. Então, assim, era um sufoco essa situação. E é uma situação que eu vi, assim, muita dificuldade de comunicação, porque ninguém queria se arriscar a dar uma nova chance para aquela pessoa. E aí é muito interessante que às vezes acontecia, né? Essa pessoa ganhava uma chance, né? Uma pessoa ia lá e dava essa chance, e aí virava de vida, assim, né? Virava uma outra pessoa num outro lugar. Então era muito interessante observar isso tudo dentro, né, principalmente do serviço público, que era a minha experiência, e que aconteceu muitas vezes. Eu já fui tanto excluída quanto o grupo que excluía a outra pessoa, né? Então é isso aí. Esses são os primeiros pensamentos que veio aí pra gente. E É. aí, vamos embora? Sim, não, eu acho que é uma parte interessante de trazer, né, de quando a gente olha para essa coisa toda, o negócio da profecia autorrealizadora, né? Quando vem uma pessoa trabalhar com a gente aqui, grupo, e a gente já parte do princípio de que essa pessoa é um problema, na hora que a pessoa chega, até o bom dia dela é visto, viu como ela fala bom dia pra mim? O que será que ela quis dizer com esse bom dia? Sabe? E assim, tudo é visto de uma determinada forma. E aí essa pessoa começa a reagir a isso, né? Porque normalmente essa pessoa, essa expressão específica, né, que aparece na fofoca, que é o pisar em ovos. Você vê que a pessoa ela está explosiva. Não sei se ela é explosiva, talvez ela seja. Né? Sei que é uma pessoa que está de licença, então não sei se a licença é por conta disso, mas talvez seja. E aí você ainda tem essa questão pesando sobre a pessoa, né? Que ela tem essa aura de, né? E ela própria já está numa situação muitas vezes de esgotamento. E aí fica esse jogo que se alimenta, né? Que se retroalimenta, que a gente chama de círculo vicioso, né? Quanto mais as pessoas se afastam e se desconectam dessa pessoa, mais reativa ela fica. E quanto mais reativa ela fica, mais as pessoas se desconectam dela. Então, assim, existem formas de virar esse tipo de coisa do avesso e conseguir montar uma equipe de trabalho que funciona, mesmo com históricos de situações muito difíceis, mas não é só a equipe que precisa se refazer da ideia de que a pessoa é louca, agressiva, não sei o que lá. A própria pessoa precisa se dar a oportunidade de mudar. E isso é muito assustador, porque isso implica ela se tornar vulnerável para a possibilidade de tentar e não conseguir e se sentir novamente rejeitada, porque normalmente é essa sensação que prevalece ali, a sensação de rejeição muito forte, de inadequação, de não pertencimento, de não aceitação, né? Enfim. Cris, que bom dia esquisito, né? Muito bom, Cris. Acho que temos medo de ir para o ostracismo, junto com ela se defendemos uma ideia diferente, exatamente. É um pouco da dinâmica do bullying, né? Muitas vezes as crianças assistem a outras crianças fazendo bullying e veem aquilo e passam mal, mas elas não fazem nada ou até participam, porque elas não querem elas próprias serem serem alvo daquilo. Enfim. Mas é exatamente isso, Lê. A gente tem até medo de ficar perto da pessoa que foi rotulada. Por quê? Porque se você tá junto com a pessoa que tá rotulada, ou você é de um time ou você é do outro, né? Tipo assim, ou você vai ser a galera que tá concordando aqui que aquela pessoa não serve. Se você se juntar com aquela pessoa, você corre o risco de ser rotulada junto com ela. Então é muito parecido com o bullying, essa dinâmica que acontece, né? Fica todo mundo com medo daquela pessoa e aquela pessoa fica naquele buraco, né? E é o que você falou, às vezes até a licença dela é uma depressão ou é alguma situação que ela tá vivenciando né? Puta, imagina aquela pessoa quando ela vai voltar de licença. Deve dar dor de barriga, deve dar tudo nela antes de voltar, porque, eu vou voltar para aquele lugar tóxico, né? Que independente do que aconteceu antes, ela vai chegar lá e vai ser rejeitada, vai continuar sendo rejeitada. É muito interessante que no serviço público, às vezes, as pessoas até, quando elas estão nessa situação, ou trocam a política, né? A política troca o chefão, aí vai trocando todo mundo, né? Desce aquela
troca de cargos de confiança e muitas pessoas nessa situação ficam sem receber serviço. Tipo assim, elas ficam num canto assim, ela não recebe serviço até ela se aliar a alguma outra pessoa e conseguir. Então isso é muito comum, é muito legal a gente falar disso. Ah, E vai lá, desculpa. vai lá. Não, é que tem um ponto que eu acho que é o mais interessante, que é assim, uma coisa que me deixa, né? Porque assim, a gente vê constelação, não sei o que e tal. O que eu acho legal é que tem essa pessoa da repartição, a pessoa que encarna, né? O problema. Se não fosse por ela, porque quando ela tá viajando, tudo flui maravilhosamente. Aí fica todo mundo tranquilo, aí a gente respira, aí quando a pessoa volta é difícil. Só que se essa pessoa de fato é demitida, pede exoneração, ela de fato sai. Ela não tá só fazendo. Na hora que ela sai, outra pessoa aparece para assumir o lugar dela. Ou alguém da própria, que antes estava ok, de repente passa a encarnar essa figura. Né? E a sensação que eu tenho é que é como se fosse uma cadeira em que alguém precisa sentar. Né? E aí o lance é a gente aprender a lidar com essa cadeira, estar nela e dialogar com ela. E não eliminar, porque não existe como eliminar. Na hora que você joga essa pessoa fora, outra pessoa vai sentar ali. Né? Enfim, o bode É expiatório. interessante. Uhum. É interessante porque o que você está falando é que se como no grupo, ou dentro da família, ou dentro do grupo de trabalho, sempre fosse existir essa figura para a gente aprender a lidar com isso e até se comunicar numa relação assim, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade. É interessante. Vamos tentar analisar agora o que que a pessoa, o lado da galera que. Aconteceu uma coisa, Ah, apareceu um pedido de participação da live. E aí eu não sei se a pessoa pediu sem querer ou uhum. se a pessoa gostaria de participar de fato. E aí eu queria ver com você se você o que a gente faz, se a gente deixa a pessoa entrar para a gente escutar o que ela tem a dizer, se ela quer participar ou não, ou se você Você quer prefere seguir com a programação. tanto? Faz. Quer botar ela pra dentro, perguntar o que ela quer, depois a gente vê? Vamos ver. Eu Então vamos. arriscaria. Bora? Deixa eu ver. Foi sem Foi sem querer. Desculpa. Então tá querer. bom. Então vamos trocar a bola. Bora. Tá certo. Joia. Ô, Então Lê, vamos seguir. tá. Diga. Eu acho que na hora que eu contei a fofoca, a gente já falou um pouco do pensamento da pessoa que tá do lado que exclui. Talvez, o que que você acha da gente empatizar com essa galera que tá excluindo, aí depois a gente traz o pensamento, ou traz o pensamento de quem está sendo excluído agora. O que que você acha? Acho que. Acho que tá. Acho que primeiro a galera que tá excluindo, né? Uhum. Talvez. Pelo menos pra mim tô com vontade de fazer mais a galera que tá excluindo do que a pessoa que tá excluída. Tá, então depois a gente segue com. Então vamos lá. O que que será que essas pessoas, ou esse grupo que está excluindo aí, que trouxe, né, a fofoca, digamos assim, o que que essas pessoas estão sentindo nessa situação e o que que elas estão sentindo falta e precisando? Vamos lá. Nossa, quando eu escuto isso, como eu já tive dos dois lados, é muito fácil identificar, né? O que que a pessoa está sentindo. Nossa, vem assim uma raiva, uma irritação com aquela situação. Um... Muito engraçado que para mim levei uma coisa muito forte assim, aquela pessoa não serve, sabe? Assim, tipo, nossa, eu não quero nem olhar na cara daquela pessoa, não dá. Tipo, eu acho que é engraçado que essa situação é meio que é uma situação de limite muitas vezes, sabe? Parece que não tem conserto aquela relação. É só tirando, trocando aquela pessoa de lugar para começar de novo. Então parece que vem uma coisa de fluidez que essas pessoas estão sentindo falta do trabalho, de harmonia, né? De ter um É, trabalho assim onde a gente está todo mundo colaborando, está todo mundo ajudando. parece assim que é uma sensação de impotência muito grande, uma sensação de desespero de estar presa com essa pessoa, Uhum. assim, de não ter como, né, de não ter como sair dessa situação. E uma sensação tipo de, acho que é basicamente, não precisava ser assim. Acho que vem uma raiva, uma frustração desse lugar, de uma sensação de que não precisava ser assim, sabe? De que poderia ser tão mais simples, tudo poderia ser tão mais fácil, né?
E, e um desgaste, um cansaço que vem de você se ver obrigada a conviver com alguém com quem você preferiria não conviver, né? Que seja pelo motivo que for, aquilo a gente, né? Lembrando, quando a gente empatiza, a gente não está falando que uma pessoa tem razão ou não tem, né? Lógico que a gente entende que muitas vezes as pessoas têm, inclusive, transtornos mentais, elas sofrem de doenças, mas isso não torna nulo ou inexistente o sofrimento da pessoa que está ali vivendo com ela numa situação que está enlouquecedora para ela própria, né? Que é o que o serviço muitas vezes né? Muitas vezes o trabalho deixa as pessoas doidas, né? E assim, literalmente traz problemas e doenças, né? Isso. E as pessoas sentem por mim isso, né? E aí traz essa questão mental para todo mundo e para algumas pessoas mais do que outras, né? E aí no convívio fica sendo muito difícil. Eu fico imaginando as falas, né, dessa equipe de trabalho e assim o que me vem é a pessoa dizendo assim, estava tão bom sem ela. Por que não pode ser sempre assim? Ai, sabe? Por que troca ela por um vaso de planta, já é melhor, sabe? Sério, prefiro que ninguém faça o trabalho que ela faz. Eu faço o trabalho que ela faz, mas eu não quero ela perto de mim, sabe? Eu queria fugir daqui. Toda vez que eu penso nessa pessoa, me torce o estômago. Pronto. Agora voltou o campo minado, né? Cada passo que a gente dá, a gente tem que pisar manso, com muito cuidado, com não sei o quê, né? Saco, não sei o quê. Então, enfim. E aí, que outros sentimentos e necessidades a gente identifica aí? O que você acha, Dani? Eu acho que tem essa coisa uma coisa de fugir mesmo da situação, sabe? Quando eu vejo que tem assim, meio, aquilo que você falou do desespero, sabe? Uma coisa de, sabe? Tem até uma coisa meio de, eu esqueci a palavra, mas assim, sabe quando você é ânsia, tipo, não é ânsia, mas é tipo, ai, não quero. Ai, eu prefiro fazer do que ficar com essa pessoa, sabe? Tipo, dá um negócio de não quero, não vai rolar mais. É um limite, né? Não, Chega num limite. um cansaço. Acho que uma coisa que me chama atenção nessa história, né? É assim, nessa ideia toda, é uma sensação também de justiça, sabe? De como se tivesse uma coisa sendo escolha. Escolha. De justiça, é escolha, né? De eu não ter escolha em relação a conviver com essa pessoa. É como se eu tivesse sendo forçada a usar um sapato que machuca o meu pé. 8 horas por dia, 9 horas por dia. Quanto tempo a gente passa no trabalho? Né? Então você está ali. É uma concepção forte de que a outra pessoa está causando sentimentos. É isso que a Cris está trazendo. A Cris fala, é uma cegueira sobre si mesma. E a gente sabe que fica difícil da gente enxergar isso quando a gente está o quê? Sofrendo. É muito difícil a gente olhar para a gente e humanizar a outra pessoa enquanto a gente está sentindo dor, basicamente. Olê, sabe Né? que imagem que eu vi? Eu vi uma imagem assim, é como se tivesse um pote assim, e a gente tivesse um pote fosse um monte de bolinha, e a gente fosse as bolinhas. Só que essa pessoa, ela tá com, ela como ela fosse, ela é assim cheia de espinhos, sabe? A culpa é dela. Então, assim, é como se ela tivesse um monte de espinho, aí você joga a bola lá dentro, fica todo mundo tentando, sabe assim, tentando fugir daquela pessoa porque ela tá espinhando. Essa é a imagem que veio agora, não que seja assim, mas é o que eu tô vendo quando a gente tá falando. A pessoa é tipo um problema, né? Mas é a percepção que as outras pessoas têm dela. Não é sobre isso ser a realidade ou não. Não se trata disso ser real ou não. Mas se você vê que quando a reclamação da pessoa vem, ela vem desse lugar de olhar para outra pessoa como a causa dos meus problemas, a causa das minhas dores. E a gente sabe, eu acho que isso é interessante, né? Que muitas vezes isso tem a ver com a própria forma como a relação de trabalho é estruturada, como o ambiente de trabalho é estruturado, né? Enfim. Não, e às vezes, Lê, tem uma história dos macaquinhos lá, sabe aquela história de que tinha uma jaula com os macaquinhos e aí os macaquinhos, eles tinham uma banana assim, eles subiam para pegar banana e eles levavam um balde de água fria, né? Quando eles iam pegar. E aí eles aprenderam que eles não podem pegar banana, porque se eles forem pegar banana, eles levam um balde de água fria. Eles vão trocando os macaquinhos e aí, no final, não tinha nenhum macaquinho que já tivesse levado um balde de água fria. Mas nenhum macaco pegava banana porque já se criou aquela regra ali. E eu acho que muitas vezes acontece isso.
dentro da família e dentro dos ambientes de trabalho, a pessoa já. Eu chego nova, já. Olha, aquela pessoa, cuidado com aquela pessoa, porque ela é problemática. Então, aí vai se criando essa cultura também em relação a isso, né? Em relação àquela pessoa. Às vezes eu nem conversei com aquela pessoa, mas eu chego lá para conversar e falo, nossa, essa é aquela pessoa problemática lá, então vou tomar cuidado, não vou me aproximar dela. Então, tem isso também quando a gente tem essas situações, né? Tem, porque é aquilo. Uma das coisas que a gente estuda na comunicação não violenta é que o mundo acontece dentro da gente, não fora. Porque apesar dele acontecer fora, a gente só consegue acessar a parte que entra, né? O mundo que eu enxergo é diferente do mundo que uma pessoa daltônica enxerga. O mundo lá fora é o mesmo, mas não adianta eu dizer que o que vale é o meu. Por que que o que vale é o meu? Ela está interagindo com aquele mundo que chega nela, né? Quem disse que o meu é o certo? A gente só enxerga coisas diferentes, né? Então, assim, e é muito interessante porque essa coisa de ver a outra pessoa como problema e tudo mais é algo que a gente aprende, né? Então, quando você vê um chefe, por exemplo, que coloca duas pessoas para competir entre si, cria um ambiente extremamente competitivo de trabalho, a gente olha as outras pessoas, as vendedoras de uma loja, por exemplo, né? Começam, não sei o que e tal, elas se odeiam entre si, competem umas com as outras, muitas vezes de formas extremamente tóxicas, mas não conseguem sentir raiva do chefe ou da chefe, porque elas estão muito presas naquela competitividade que está acontecendo ali. E isso não é porque elas são iludidas, não é, porque quando você está lutando para sobreviver, e no nosso trabalho a gente está fazendo isso de um jeito ou de outro, é muito fácil a gente perder de vista o que está ali lá longe, porque você está aqui na luta pela sobrevivência, você entendeu? Então, assim, de fora a gente enxerga e fala, olha, ali, não sei o quê, mas é que nem uma engenharia de obra pronta. É fácil você falar, ali tem defeito, aqui poderia, né? A pessoa que está ali dentro não está vendo isso porque ela está sofrendo, né? Ela está sentindo todas essas coisas, lógico. Eu queria trazer mais uns sentimentos aqui, porque eu acho que existem diferenças de tipos de exclusão, né? Porque, por exemplo, quando uma pessoa que está sendo excluída, por exemplo, é de um pensamento muito diferente do meu, por exemplo, eu estou num lugar fazendo uma coisa há muito tempo do jeito que eu faço. Chega uma pessoa e fala assim, nossa, isso que você está fazendo está tudo errado. Na verdade, isso é um jeito muito mais interessante de fazer. Me dá a impressão que quando eu excluo nessa situação, porque tem pessoas excluídas que são consideradas, essa pessoa não sabe fazer, ela é preguiçosa. Então tem esse tipo de exclusão. Tem um outro tipo de exclusão que é assim, eu tenho poder e eu faço uma coisa de um jeito e aquela pessoa chegou e quer fazer de outro jeito totalmente diferente, onde eu vou perder o controle, né? Porque assim, talvez aquilo, então eu tenho medo de, de que aquele trabalho que eu faço mude tanto que eu perca o poder. O que eu vou fazer se mudar tudo e essa pessoa tomar conta daquilo que eu estou fazendo? Eu já vi situações dessas. Então, eu acho que tem essa questão tem todos esses sentimentos que a gente trouxe, de cansaço, de estar de saco cheio daquela situação, mas tem um outro lado que é assim, eu estou com medo de que aquilo que eu estou fazendo mude muito o jeito que faz e eu tenho medo daquela pessoa. Eu tenho medo do que pode acontecer comigo se tudo que aquela pessoa pensa vier à tona e a gente mudar tudo que a gente está fazendo. Então, eu acho que existe também essa situação que é um pouco diferente, a gente não sabe exatamente qual é a situação que a pessoa está vivenciando da fofoca, mas eu acho que tem esse lado também, quando a gente exclui, de medo daquela pessoa, daquela ideia. Sim. É muito complexo, né? Assim, todas as camadas, especialmente porque tem uma coisa de grupo, né? A gente muitas vezes tem medo do que acontece dentro do grupo se essa pessoa, enfim, né? Quando ela está presente, ela mexe em toda a estrutura de interação do próprio grupo. E aí, assim, ambientes coletivos, eles têm essas dinâmicas, né, de lealdade, de exclusão, de pertencimento e de aceitação. Mas quando eu olho para a pessoa, para as pessoas, né, olhando para uma pessoa com quem elas estão, entre aspas, forçadas a trabalhar,
e essa pessoa tem essa postura mais difícil para elas, né? O que me vem de sentimento, né? Além de impotência, de frustração, de revolta, não sei o quê, tem essa. Lá no fundo, depois que eu me permito sentir a raiva, a tristeza, a frustração, vem essa tristeza mais funda, né? Que é desse lugar de não escolha, que é essa coisa de como eu queria ter uma vida outra, né? Que não tem a ver só com essa relação em si, mas tem a ver com esse esquema de trabalho que eu não posso escolher, né? Em que eu sou obrigada, eu me vejo obrigada a, a lidar com essa pessoa que eu preferia não ter na minha vida. Enfim. A Cris está aqui trazendo medo de perder um lugar estabelecido dentro do grupo também. Sim, tem isso. Acho que. Oi. Diga. Não, eu ia só te falar que eu não tô conseguindo ler os comentários, não sei por que não tá aparecendo pra mim. Tudo bem. E Também. queria saber também se a gente pode virar a chave aqui, começar a olhar para a pessoa que é excluída, assim. O que será Sim, que ela pensa, né? O que passa na cabeça da pessoa? pois é. O que passa na cabeça da pessoa, né? É engraçado porque esse é mais difícil, né? Aquilo que acho que porque pode ter muita coisa acontecendo, mas o que mais me vem é essa sensação assim de eles não gostam de mim, eles não me querem, eu não faço parte, não vale a pena, eu não quero colaborar, quero que tudo se dane, quero que se exploda. Ou pelo contrário, eu quero que isso aqui funcione, nenhum deles quer trabalhar. Mas no meu caso, quando eu passei pela situação, era isso, estava todo mundo ocupado querendo tomar sorvete. E eu estava preocupada que tinha gente há um ano esperando providência em processo enquanto a gente estava tomando sorvete. Né? Para mim, isso era uma coisa muito séria. Eu queria mudar o mundo, um processo por vez. E as pessoas lá tudo, você tá louca, não sei o quê. Né? Então, assim, acho que vai muito nesse lugar, assim, de muito medo de rejeição e, ao mesmo tempo, uma sensação de rejeição constante, né? Então, assim, tristeza, raiva, mágoa, rancor, frustração, impotência, solidão, uma solidão imensa, né? Uma solidão imensa. Imagina se é difícil você trabalhar 8 horas por dia com uma pessoa explosiva em torno da qual você tem que andar nas pontas dos pés. Imagina como é você ser essa pessoa em torno da qual todo mundo anda nas pontas dos pés, né? Uhum. Uma pessoa isolada, ela passa 8 horas por dia sendo detestada e É. tendo tudo que ela faz analisado, criticado e julgado por todas as pessoas que estão em volta dela, porque ela é o Uhum. alvo, né? Uhum. Ela concentra esse olhar. A Cris está Nossa, eu acho. trazendo. Eu sou estranha, ninguém me entende, sou Uhum. mais fraca do É. que a força do grupo. Não senti que tem Uhum. aliado. Sim. Uhum. Eu Desculpa, acho que Dani. tem um. Imagina. Eu acho que tem. Para mim, o que vem de mais forte nesse lugar é a sensação de inadequação. Sabe assim, o que eu faço está errado, que eu tô errada, eu sou errada. Eu lembro que eu passei por uma situação dessa e, e é muito engraçado, porque no começo a gente tenta tampar o sol com a peneira. Quando isso vem à tona e você vira mesmo oficialmente o problema, que você fala, quero mudar de lugar, né? Quando você anuncia, quero mudar de lugar, aí você vira o alvo assim, oficial, né? Tipo, essa pessoa é problemática. Eu lembro que nessa época. é, as pessoas queriam me jogar em vários lugares diferentes. Então, eu me senti o lixo do lixo do lixo. Porque, tipo, ah, tá, ela não tá servindo nessa área, vamos jogar nessa outra área para ver se rola. E aí eu falava assim, não, mas não tem nada a ver, nem me perguntaram se, tipo, tem a ver, se faz sentido para mim. Não, você vai para lá a partir de segunda-feira. Aí teve uma outra, eu não, aí eu falava, não, eu não vou. E aí, tipo, aí chegava numa outra semana, não, agora você vai para tal área a partir de segunda-feira. E aí, foi quando eu pedi demissão, inclusive. Mas, assim, é muito interessante como você se sente, assim, sabe um saquinho de lixo? Tipo assim, pega esse saquinho de lixo, bota, vamos ver se ela funciona nesse lugar.
sem te perguntar. O que eu achava mais interessante é que assim, a pessoa pensava na cabeça dela o que ela achava que ia dar certo e não checava com a gente, né? Com as pessoas que estavam com esse problema. Então tem uma, para mim, eu me senti um saquinho de lixo, assim, sabe? Tipo, pega esse saquinho de lixo aqui, bota aqui. Vamos ver se o saquinho de lixo muda aqui, faz alguma coisa diferente aqui. Ah, não, aqui não funcionou, bota aqui. Então, assim, sem falar com ela, muitas vezes sem falar com a pessoa. Então, é uma sensação de lixo, assim, é um saquinho de lixo que eles vão testar É, aonde que vai funcionar. quando você fala, o que me vem é uma sensação de deixar de ser pessoa, Uhum, de não ser vista, de não ter seus sentimentos e as suas necessidades consideradas, né? é, De ser tratada como um objeto, basicamente, né? é, E de como isso traz essa sensação de falta de respeito fundamental, né? De não ser uma pessoa ali dentro, né? E isso, como não ser pessoa entra nesse negócio de não ter respeito, né? sim. Pelo seu trabalho. E assim, a angústia de se ver jogada de um lado para o outro, sem uma escuta, sem ser ouvida, e perceber isso como algo recorrente, né? Que as pessoas não estão nem aí. Não tem ninguém que olha para isso e fala, não, espera, isso não é alguma coisa, né, que é admissível. Oi, Uhum. Ale. Ale apareceu. É, é isso aí. Então, essa é a sensação de quem está nesse lugar. Isso. E aí, para o pessoal que está acompanhando, o que a gente está fazendo? Então, quando a gente fala uma coisa, a gente traz muitos pensamentos, a outra tenta refletir, trazendo quais são os sentimentos e as necessidades, as ideias centrais do humano que eu vejo dentro desse pensamento, né? A nossa fofoca empática de hoje é sobre relação de trabalho, né? A Cris está trazendo, tem uma sensação quando acontece a relação em relação a filhos, embora momentânea, questiona a parentalidade como minimamente dúbia. A sensação de invisibilidade por si só já é uma dor imensa. É. A invisibilização é uma coisa, é isso, é você deixar de ser pessoa, né? É. Nós, seres humanos, ansiamos por sermos vistos. E o Lê, eu acho que ouvindo a gente aqui, ouvindo também esse comentário, me deu uma impressão assim de o quanto que esse lugar ele te bloqueia, te paralisa. Por quê? Porque acho que é um pouco do que você falou. Você está o tempo todo sendo vista e não vista ao mesmo tempo, porque você está sendo analisada, julgada. Vamos ver se agora vai rolar. Vamos ver se agora ela vai funcionar, sabe assim? Isso. E eu acho que, assim, talvez mais julgada do que outras pessoas no mesmo ambiente, que traz uma sensação de injustiça. Porque quando a Uhum, pessoa já entra nesse lugar, tem sempre uma sensação do que a gente chama de gaslighting, né? A gente tem até um podcast que fala sobre gaslighting, que chama Estou Ficando Louca, lá no Podcolar. Explica o conceito de gaslighting, né? Melhor. Mas é basicamente quando te fazem duvidar da sua própria percepção. Você começa a ter essa sensação, será que eu tô ficando louca? Será que é coisa da minha cabeça? Né? E aí a pessoa que muitas vezes está nesse lugar, ela fica muito assim. É uma pessoa que enxerga as coisas diferente das outras pessoas. Não é uma questão de quem está certo ou quem está errado, mas é que é uma sensação sempre muito desagradável quando você tem um sentimento e todo mundo fala para você, não é isso. E aí você fica ali, tipo, mas eu tô me sentindo mal. Não, mas você não tem por que se sentir mal. Não, mas está errado. Não, mas na verdade o que aconteceu foi outra coisa. E a sua percepção é diferente das outras pessoas. Então é uma sensação muito angustiante e que muitas vezes leva as pessoas a se desconectarem umas das outras, né? E, e quando você está sozinha num ambiente com outras pessoas todas em volta de você, com uma percepção muito diferente da sua, daquilo que está acontecendo, isso é adoecedor, é. né? E a sensação de injustiça é muito grande. Acontece muito, por exemplo, com pessoas negras em ambientes de trabalho brancos, quando elas apontam racismo, e aí fica todo mundo, não, imagina, mas nesse caso não é, sabe? Você acha que tudo é racismo, porque isso é mimimi, não sei o Uhum. quê, né? E na verdade a pessoa está trazendo uma coisa que é real, é uma dor real dela. Não interessa se você teve a intenção ou não. Faz parte da reparação social
Você parar para escutar essa pessoa e cuidar para que dentro dessa relação com ela, vocês tenham menos cutucados dessa ferida que se chama racismo. Não é se você tem intenção ou não. A ferida está lá. E a gente aprender a conviver sem cutucar é o que torna menos tóxica a nossa presença para a pessoa que não é branca, que é negra, principalmente numa sociedade que é especialmente racista com pessoas negras e pessoas indígenas. Então, assim, não basta você não querer ser racista. É importante você escutar a pessoa negra naquilo que pode tornar ela mais confortável na sua presença como pessoa não negra. Porque para a pessoa negra se relacionar com quem não é negra, ela está se abrindo para microagressões a todo momento. E é preciso ter consciência disso, né? Isso também acontece com mulheres em ambientes de trabalho masculino, né? E você percebe o machismo e você acha que nem fala, é que nem racista também. A pessoa vê e ela não fala, porque ela sabe que se ela falar, aí sim que olha lá. É o que ele está se aproveitando do fato de que é minoria, olha lá. É mimimi, é não sei o que, lá. Não sabe brincar a pela, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito doloroso, né? Então, essas questões de estrutura de opressão social, elas o tempo inteiro aparecem nos ambientes de trabalho e elas entram muito nessas situações assim de exclusão mesmo, né? E de dificuldade de conversa. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja causando um problema no ambiente de trabalho. Né? Não quer dizer que ela seja, ela é maravilhosa, é tudo coisa na cabeça de quem está em volta, não é isso? Olê, sabe, é muito interessante porque a gente estava aqui fazendo, né, esse exercício de empatia com quem está sendo excluído, independente do que você está falando, o que você falou é super importante, né? Não é que não é que a gente não tem um problema, a gente tem um problema, né? Esse é um conflito dentro do ambiente de trabalho. Mas esse conflito, na minha visão, é um conflito muito perigoso. Por quê? Porque essa pessoa que está nesse lugar, a sensação dela é tão ruim que eu tenho certeza que muitos casos de suicídio, demissão, vem por conta disso. Eu lembro quando eu era criança, agora eu trazendo exemplos reais. Quando eu era criança, meu pai era uma pessoa que trabalhava muito, assim. E teve uma vez que ele foi excluído no trabalho. Ele entrou numa depressão. Eu nunca tinha visto. Meu pai deitou na cama por conta de uma situação de exclusão dentro do trabalho. Ele não levantava. Então ele ficou todo um tempo depressivo por conta de uma situação dessa. E assim, com certeza, depressão, angústia, a gente precisa, né, de cuidado emocional, psicólogo. Então, existe a hora que você olha para esses ambientes de trabalho e vê essas situações, o quanto que isso é prejudicial para todo mundo. Porque ir trabalhar num ambiente desse, nossa, a pessoa às vezes chega num ponto que com certeza os casos de suicídio, se você for analisar dentro do trabalho e demissão, com certeza rola esse tipo de coisa. É óbvio que existem outros tipos de problemas que levam a isso também. Mas isso pode acontecer por conta disso. Sim. Quando a gente trabalha com prevenção ao suicídio, né, a gente trabalha com fatores de prevenção, fatores de risco, né, fatores de proteção, que a gente chama de fatores de risco. E com certeza um trabalho que não faz sentido já é um fator de risco, um ambiente de trabalho tóxico com certeza é fator de risco. Né? Fatores de proteção são aquilo que traz para a pessoa uma sensação de amparo e de sentido, que ajuda ela a enxergar outras possibilidades para lidar com o sofrimento dela, que não é terminar com a própria vida. Porque é aquilo, sofrer, todo mundo sofre. Normalmente as pessoas não querem, a pessoa se mata, ela não quer se matar, ela não quer morrer. Ela quer parar de sofrer, ela só não está enxergando um outro jeito de lidar com isso. E a questão do trabalho é que ele está muito no nosso cotidiano, né? Ele fecha a gente. E é muito fácil a gente confundir o nosso trabalho com a nossa vida, porque a gente passa tanto tempo lá dentro. É muito fácil a gente se confundir com a persona, né, que a gente usa no trabalho, porque a gente passa tanto tempo dentro dela. Então, assim, é muito importante, às vezes, a pessoa ir para o trabalho, você é uma pessoa diferentona, se você é, por exemplo, um homem sensível, que nem a Cris colocou aqui, um homem sensível num ambiente de masculinidade, assim, muito brutal, tóxica, enfim. Esse cara, ele ter momentos em que ele sai e se diverte com pessoas que aceitam ele como ele é importante para ele lembrar que não existe só aquilo. Existem pessoas que olham para ele como ser humano e valorizam a qualidade dele como sendo uma pessoa sensível, né? Existem ambientes em que ele é livre para ser quem ele é, né? E que não é
Porque assim, porque senão você perde esse equilíbrio. Porque, poxa, Uhum. costuma ser isso daí 8, 9, às vezes 10 horas do seu dia. Isso se você não passa do cargo horário e tem 12, 14 horas por dia. Num Uhum. ambiente te dizendo que você é errado, que você não devia existir. Então, assim, e ao mesmo tempo, você está no ambiente que diz que você é errado e você não precisa, você não devia existir, faz com que você comece a tomar atitudes defensivas extremamente agressivas. Quando eu lembro de mim nesse lugar, o que acontecia era que eu atacava todo mundo o tempo inteiro. Deixei de ser uma pessoa capaz de chegar para uma pessoa e falar, escuta, será que a gente podia, por favor, conversar nisso aqui? Eu já falava, mano, você não faz seu trabalho. Sabe, todo mundo aqui é vagabundo. Uhum. Por quê? Porque eu já tinha passado um ano tentando conversar e não chegando em nenhum lugar. Então, e naquela época eu não tinha ferramental nenhum para lidar com isso, né? Na melhor das hipóteses. Então eu já estava num lugar em que eu estava fazendo o que a gente chama de fazer prova contra si mesmo. Né? Eu já estava Uhum. batendo boca com o chefe, falando palavrão, gritando. Né? Por quê? Porque eu já não tinha mais condições de lidar com isso. Aí isso quer dizer que, coitadinha, você tem. Não! Para as pessoas que trabalhavam comigo, é péssimo. E o que eu enxergo hoje é justamente isso. As pessoas estavam assustadas, eu estava assustada e a gente estava um alimentando o medo do outro, criando um ambiente de trabalho insuportável para todo mundo. Ô, Lê, deixa eu checar uma coisa entre a gente aqui. Eu tô achando que a gente já está indo por um caminho de falar um pouco de estratégias para a gente lidar com isso dentro do ambiente de trabalho. O que que você acha? Vamos embora? Sim, Nesse? bora, exatamente. Então, vamos lá. Dicas, né, de como cuidar desse Uhum. tipo de situação. Né? Eu acho que, assim, a primeira dica que eu trago é humanização radical. Sabe? É buscar o ser humano nas pessoas. E para isso a gente precisa de apoio, porque eu não consigo enxergar outra pessoa como ser humano quando o que ela faz estimula dor em mim, se eu não tenho apoio para isso. Eu preciso sentar com alguém e vomitar toda a minha raiva, meu ressentimento, toda a minha encheção de saco, a minha impotência, a minha frustração, para eu poder depois fazer o luto pro fato de que eu posso detestar estar nessa situação, mas eu estou dentro dela. Então, assim, ou eu vou mudar de trabalho, o que eu posso fazer? O que eu tenho poder de fato de fazer? O que eu sou responsável aqui nessa relação? O que eu posso fazer para mudar minha relação com essa pessoa? O que eu posso fazer para mudar minha relação de trabalho? Eu posso mudar de trabalho? Eu posso mudar de sala? Eu posso parar de conviver? Porque muitas vezes a gente se dá conta de coisas muito simples, assim. Eu não preciso estar na mesma sala que essa pessoa. Então por que eu continuo na sala com ela? Parece que eu gosto de me expor a essa situação. Sabe? Tem gente que tipo, muitas vezes você vai se dar conta disso. Por algum motivo, por incrível que pareça, às vezes você tem uma pessoa que te enche o saco, é mais fácil do que você ficar sozinho, de boa, e ter que lidar com outras áreas da sua vida que estão te enchendo o saco. Então, às vezes essa pessoa te oferece uma válvula de escape. Estou falando que seja a situação de cada um, mas é aquilo. Observa se não tem uma dinâmica dessa se estabelecendo. Observa o que você consegue mudar no seu dia a dia. E, principalmente, assume a responsabilidade pelo que é seu nessa relação. Porque é onde você tem poder para mudar. Não quer dizer que a outra pessoa seja ótima. Quer dizer só o quê? Você não tem como fazer a outra pessoa mudar. Mas você tem como mudar o que você faz na sua relação com ela e como você lida com ela. E isso pode ser que mude a forma como ela está agindo. Né? Então, assim, acho que a dica mais valiosa é essa. Né? Assuma a responsabilidade por você. Né? Aonde você tem o que fazer? O que você pode fazer? Todo mundo começa, não tem nada que eu possa fazer isso aqui, tá, mas não tem nada mesmo, né? E procure apoio para fazer esse movimento. Porque antes de você fazer tudo isso, você precisa que alguém te escute chorar todas as suas pitangas e reclamar e julgar e falar que aquela pessoa é horrível, não sei o quê. Para você conseguir tirar tudo isso da frente e conseguir enxergar a pessoa que está do outro lado. Mas precisa de apoio. Enfim. E você, Dani? Nossa, Lê, eu acho que tem uma coisa que eu queria trazer que é assim, eu acho que é importante a gente olhar para as nossas estruturas quando a gente fala de casos como esse. Porque, por exemplo, isso pode acontecer dentro do serviço público, isso pode acontecer dentro de uma empresa privada. Eu acho que na empresa privada, eu não sei se é ou não, mas me dá a impressão que é mais fácil lidar com isso, porque existe a demissão, né? A empresa vai lá e demite, ou acontece alguma coisa mais fácil. Quando a gente está dentro do serviço público, eu acho que olhar para a estrutura que trava a gente nisso
É importante, até para falar, nossa, a gente tem uma estrutura que não favorece isso. Porque quando acontece isso, muitas vezes a pessoa excluída, ela fica um tempão naquele mesmo lugar, não tem um mecanismo que eu consigo tirar a pessoa e colocar ela para outro lugar para dar um respiro ali naquela relação. Isso é extremamente violento, né? Você deixar pessoas que estão ali se matando, digamos assim, se violentando, na comunicação é extremamente violento. E a gente não tem mecanismos e estruturas que ajudem nisso. Porque é igual você falou, é super importante ter apoio, mas às vezes a gente não tem apoio. A pessoa está vivendo aquilo lá, o grupo está vivendo aquilo lá e não tem alguém externo que chegue para apoiar, uma psicóloga, alguém da RH ou alguma pessoa que pode ajudar. Então, eu acho que olhar para essa situação é importante, olhar, admitir, nossa, a gente está aqui numa situação que a gente não tem nem como sair. Eu acho que uma outra coisa importante é as pessoas falarem sobre o assunto, não deixar embaixo do tapete. Eu acho que é muito triste quando a gente olha para essa situação e todo mundo fala dela nos cantos, mas a gente não bota na mesa para falar dela. Eu sei que às vezes a gente não tem nem repertório emocional, mas às vezes colocar isso na mesa e falar, meu, a gente não tem estrutura e não admitir o caos e não tem repertório emocional para lidar com isso, já é o início de alguma coisa. A gente já, muitas vezes, eu acho muito interessante que a CNV me ensinou uma coisa que eu acho preciosa, que é assim, eu não preciso dar conta e saber lidar com aquele meu problema. Mas o primeiro passo é eu colocar ele em cima da mesa e falar, ó, eu tô com um problema e eu não sei resolver. Muitas vezes nas minhas situações, só de eu fazer isso já mudou até as pessoas até mudam assim. O jeito de lidar com aquilo, porque a gente tem muita coisa nessa história, né, quando a gente fala de um bullying, né, desse comportamento de bullying, que é muito vergonhoso. Eu acho que quando a gente coloca na mesa, nossa, a gente está fazendo isso com essa pessoa. Tudo bem, ela não, eu não quero, mas eu também não quero. Será que eu quero fazer isso com essa pessoa? Quando eu escuto tudo que ela passou aí, tudo que ela está passando, todos os sentimentos de solidão, será que é isso que eu quero fazer com as pessoas? Às vezes tem algum momento de raiva, até pode ser que sim, mas talvez se a gente estiver de frente com aquela pessoa, pode ser que isso mude, sabe? A gente que acho que tem a ver com essa coisa da humanização que você colocou. Quando aquela pessoa quando eu estou montando a figura de inimigo e eu não encontro com essa pessoa, é facinho eu ficar nesse lugar, porque eu não tenho contato, eu trabalho com aquela entidade. Aquela entidade que eu nomeei como minha inimiga está lá longe. A hora que eu boto aquela pessoa na minha frente, fisicamente, muda. Alguma coisa muda. Porque eu falo, nossa, aquela entidade é uma pessoa, ela fala, Então eu acho que a gente precisa tirar as pessoas dessa entidade que a gente cria aí e colocar ela na nossa frente e falar, meu, eu não sei lidar com você. Para mim tá bem difícil. Tá muito complicado. E a nossa estrutura aqui também não ajuda a gente. Eu não sei como fazer. Eu acho que isso já muda, já dá uma mexida no campo ali da situação. Então, acho que fica isso assim como estratégias que talvez sejam. E eu acho que tem uma outra coisa que eu queria falar, Lê, que é assim, no ambiente de trabalho a gente tem desníveis de poder, né? E aí isso já dá um outro caos aí. Mas eu acho que é super importante as pessoas que estão nas lideranças e que têm mais poder e que estão no RH, por exemplo, elas são muito responsáveis por isso. E eu já vi muita gente fingindo que aquilo não está acontecendo. Então, assim, se eu tenho poder, a minha responsabilidade sobre essas coisas que acontecem dentro das organizações, ela é mais minha do que das outras pessoas. Porque muitas vezes aquelas pessoas que são excluídas, elas não têm poder nenhum, né? Elas não têm um poder de mudança, elas não conseguem, se elas falam tudo isso, é igual você falou, vira um mimimi, aquela pessoa está fazendo mimimi. Tá, mas eu que tenho poder, eu que sou líder, eu que sou gerente, eu que sou diretor, eu que sou, né, do RH, eu tenho poder de mudança em relação a essas coisas. Então, exerça o seu poder de mudança que tem a ver com assumir a sua responsabilidade, principalmente
quem tem poder. Eu acho que isso é uma responsabilidade de quem tem poder. Não admitir que isso esteja acontecendo dentro do seu ambiente de trabalho. Tomar ações, mudar estruturas, criar estratégias, estruturas que cuidem desse tipo de coisa, para que aquilo não chegue num lugar de demissão, depressão. Porque isso causa problema para a gente mesmo quando a gente está no ambiente de trabalho. Porque quem quer ficar trabalhando num ambiente tóxico desse? Ninguém merece, pelo amor de Deus. Acho que isso que você falou é o principal. É cuidar para você ter um ambiente de trabalho saudável. E se você tem poder para fazer isso, você tem essa responsabilidade, né? Porque é muito diferente o poder e a responsabilidade das pessoas da equipe e a pessoa que é chefe, a pessoa que é do RH, né? E assim, e não é às vezes a pessoa acha que a responsabilidade dela é chegar e dar uma bronca e ameaçar e dar advertências. Gente, tem tantas outras coisas que podem ser feitas, sabe? Às vezes a pessoa só está precisando de reconhecimento. Muitas vezes a pessoa está lá trabalhando que nem um camelo e só o que ela precisa ouvir é você está fazendo um bom trabalho. Eu estou vendo. Ou mais do que isso, né? Porque é muito fácil a pessoa te dar um tapinha nas costas e falar que está fazendo um bom trabalho e continuar não te ajudando a fazer o seu trabalho, né? Falar para a dona fulana, ai, que maravilhoso que você lava todas as xícaras de café e não me preocupar nem em botar um fundinho de água para ela não ter que ficar esfregando a xícara, sabe? Então, assim, se você acha que a pessoa trabalha super, nossa, como você trabalha? Você ouvi isso tantas vezes, nossa, você trabalha assim por 3. Sim, então me ajuda para eu poder só trabalhar o meu trabalho. Faz o seu trabalho também. Sabe, não reconhece, a valorização do meu trabalho não acontece com palavras, acontece também com gestos. Quando você facilita que eu faça o trabalho que você está valorizando tanto. Né? Então, isso, a gente vê isso no serviço doméstico. Nossa, que maravilhosa! Você sustenta a casa, não sei o quê. Sim, mas olha para mim, eu estou exausta. Vem fazer alguma coisa você também. Né? Então, assim, acho isso muito, muito bacana. Né? A Patrícia trouxe aqui, já tive situação de eu trazer o problema e eu virar o problema, porque ninguém tinha repertório e ninguém queria lidar. Isso é o mais comum. Uhum. Por isso que as pessoas fazem isso que a Dani falou, é essencial. Falar sobre o problema. A gente, especialmente no Brasil, tem uma cultura de ficar quieto, não falar sobre as coisas que estão acontecendo. Todo mundo sabe que aquele elefante na sala. E aí a pessoa que toca no assunto, não, ai, pra que você foi? Ah, você foi cutucar. Ela não criou o problema. Ela só mostrou o que já estava acontecendo. Está na hora de cuidar disso junto. É uma coisa nossa. É uma coisa nossa. Olê, e isso que a Patrícia trouxe, que você está falando, tem muito a ver com a liderança, para mim. Porque a liderança é que tem o poder de quando alguém, por exemplo, a Patrícia falou assim, eu trouxe esse problema e virei o problema. Por quê? Porque principalmente a galera, os pares vão, né, fingir que não é comigo, mas a liderança ela tem que atuar nesse lugar, exatamente nesse lugar. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas estão no limite dessa relação e muitas vezes aquela pessoa excluída, ela está no lugar errado. Ela está fazendo coisas que não são da competência dela ou que não são do que ela gosta de fazer, ou pelo menos minimamente gosta de fazer e que sabe fazer. Então, a liderança ela tem um papel fundamental para a criação de ambientes saudáveis dentro do trabalho. E muitas vezes a liderança não atua. A liderança ela fica colocando aquele véuzinho de que está tudo bem e não faz. Por exemplo, se eu estou vendo uma pessoa que ela está passando por um momento difícil na vida dela pessoal ou que ela não está se encaixando numa equipe, é papel da liderança, do RH, olhar para essa pessoa e ver aonde essa pessoa, o que eu posso cuidar para mudar a realidade dessa pessoa. Porque o que você está cultivando quando você finge que não está vendo, principalmente liderança, é em ambientes tóxicos, depressão e problema para você mesma. Porque a pessoa que está nessa situação, ela não vai colaborar. Ela não vai entrar no jogo ali do time, né? Porque ela não está se sentindo... Exatamente. Ninguém é capaz de produzir. Você diminuiu a capacidade laboral de todo mundo. Exatamente. Não é nenhuma questão de compaixão. Você pode ser assim a pessoa mais capitalista, sangue no zóio do mundo. Não é vantagem para você ter um ambiente em que as pessoas se detestam. Sim. Não funciona. Não funciona. Mesmo que você trabalhe com esquema de comissão. Não funciona. Por quê? Porque o ambiente colaborativo, ele sempre gera mais lucro. Isso não sou eu que estou falando. Você pode ir atrás de revista, de economia, não sei o quê. A pessoa que estuda isso falando isso o tempo inteiro. Mas
muito legal isso que você trouxe, ele que é exatamente isso. A gente, muitas vezes, quando a gente fala, né, de comunicação não violenta em ambiente de trabalho, chega num lugar assim, ah, eu preciso cuidar das pessoas, e aí fica uma coisa assim, que o cuidar das pessoas não é produtivo, só que é o contrário. A hora que eu cuido das pessoas, se as pessoas estão se sentindo bem no ambiente de trabalho, eu aumento a potência da minha equipe de produção. Então você fala assim, ah, o capitalismo parece que as pessoas separam, né? O capitalismo é uma coisa e cuidar de sentimentos, humanização é outra. Não é, é junto. Se eu, né? Eu sei que o capitalismo a gente não vai fazer, não vai entrar nesse lugar aqui agora, mas assim, até para o capitalismo a humanização é muito boa. Então, assim, é muito interessante que eu já trabalhei, né? Já levei CNV para ambiente corporativo e como isso é difícil entrar. E quando entra, como muda a vida das pessoas. É muito interessante o quanto, né, as pessoas se sentindo bem, podendo, né, ter outros recursos e outras estratégias para comunicar, nesse sentido, aumenta a produtividade das equipes. E tem uma outra coisa que eu queria, a última coisa que eu queria falar em relação à pessoa que está sendo excluída. A hora que você, como líder, for fazer uma tentativa, mudar a sua estratégia com essa pessoa, se comunique com essa pessoa sem medo, sabe? Conte para ela o que você está pensando em fazer e ver como que isso chega para ela, se isso faz sentido para ela. Porque muitas vezes a pessoa no papel de líder muda a estratégia, muda o que está fazendo e não comunica as pessoas que estão envolvidas naquela mudança se isso está fazendo sentido para elas. Isso é uma estratégia esse é um tiro no pé. Porque quando a pessoa não é envolvida naquilo que ela está envolvida, ela não vai cooperar. Ela vai ficar com aquele sentimento de eu não vou ajudar, eu sou um lixo, eu sou uma coisa, eu não vou fazer isso, entendeu? Então, assim, é muito importante as decisões serem tomadas conjuntamente com aquelas pessoas que serão afetadas pela decisão. Até porque as pessoas trazem insights importantíssimos. A pessoa que está aqui em cima, né, a visão dela é importante, a pessoa que está aqui embaixo também. Então, às vezes, quando você traz essas pessoas para participar da escolha de estratégia, para decisão conjunta, não pro forma, deixa eu ouvir vocês e fazer o que estava na minha cabeça de qualquer jeito, mas para realmente ouvir, às vezes você chega em lugares muito mais interessantes do que você seria capaz de pensar sozinho, porque duas cabeças pensam melhor do que uma, óbvio, né? E várias cabeças vão pensar melhor ainda. Então, assim, existem formas, inclusive, de você acessar esse tipo de sabedoria conjunta, né? Existem várias ferramentas possíveis, está aí a sociocracia, organizações orgânicas, holacracia, para aprender a encontrar esse ouro que normalmente fica oculto na organização, né? E que é o que pode salvar as coisas. A Isara está trazendo aqui, o capitalismo que não pensa em bem-estar social já foi ultrapassado. Pois é, né? Mas tem a galera que briga nas trincheiras, né? Achando que aquilo é tough love, a gente trabalhar bem, a gente tem que sofrer, e tem toda uma ideia, né? Até por trás dessas coisas, infelizmente. Então, tanto é que a gente fica falando sobre isso, a gente vê sempre as pessoas se identificando, né? E é muito triste. Eu queria contar, acho que a gente já está passando aqui, mas contar só uma historinha que eu acho que é interessante, que assim, eu tinha uma pessoa lendária, assim, um dinossauro lendário que trabalhava numa das repartições. Quando eu falo dinossauro, porque esse é o termo que na repartição a gente usa para as pessoas funcionárias contratadas antes da Constituição de 88, né? Não, é antes, depois de 88, mas antes de uma das mudanças, mas enfim, é uma das pessoas que acha que o serviço público é aquilo mesmo, sabe? Que é a pessoa que não acredita no que faz, não vê o impacto que ela não fazer, né? Enfim, tem na vida das pessoas que estão esperando uma providência, todas essas coisas assim. É toda uma forma de pensar. E ela é uma pessoa assim, extremamente explosiva. E eu lembro que então eu cheguei na mesa dela, nem lembro o que eu tinha que fazer, mas eu lembro de me aproximar já levantando os escudos. Sabe? Que nem quando você vê naqueles filmes de ficção científica, assim, erguer os campos de força. Então eu estava com o meu campo de... Zoom! Eu estava ali com o meu campo de força pronta para responder na mesma medida, né? Porque, tipo, eu sou dessas, né? Era, pelo menos. Hoje em dia eu respondo de outras formas. Mas naquela época era assim, bateu, tomou. Então eu estava ali já preparando o meu arsenal de bate-boca, todo acionando, né? Meus, é você e tudo mais. A postura aqui da interna. E na hora que eu cheguei,
ela, ela pegou um copo d'água e tomou. E foi muito engraçado, porque na hora que ela fez esse gesto, ela me lembrou da minha avó. E na minha frente ali, parece que o tronco. Eu era só uma pessoa, sabe? Era só uma pessoa. E aí eu cheguei para ela, troquei com ela, conversei com ela, não aconteceu nada, não aconteceu nada, ela não me distratou, ela não falou nada. Talvez, aí, engraçado, aí volta para você foi lá ver a fulana, fui, ai, que, né, alguém dá uma água para ela porque ela deve ter tomado. Não, para mim foi normal, não sei o que. O que ela falou? Ela falou isso, ai, ela falou isso, não tinha nada demais do que a pessoa falou. A pessoa, tipo, eu não vi ofensa, as pessoas enxergaram ofensa até no que a pessoa. Não tinha ofensa nenhuma, pelo menos para mim não tinha. Foi super tranquilo, a pessoa me cumprimentava quando passava por mim no corredor, sabe? Isso eu achei muito louco, foi uma troca que eu tive com ela e ela passava para mim, oi, oi. Foi assim, o efeito que teve um copo d'água, só porque eu vi ela tomar um copo, alguma coisa naquele gesto fez ela virar uma pessoa. E quando ela virou uma pessoa, eu acho que talvez eu tenha virado uma pessoa. Eu tratei ela, eu não consegui não tratar ela como pessoa. Eu não consegui tratar ela como um problema. E isso refletiu na forma como ela reagiu a mim e nas outras interações que a gente teve. Aquela é uma época muito diferente, uma Letícia é muito diferente da Letícia que eu sou hoje. E mesmo assim eu guardo essa memória, porque é o poder da humanização, é um gesto, é um momento em que você consegue se conectar com o ser humano que tem na outra pessoa e isso muda tudo. Não é mágico, é real, é uma coisa que a gente tem. Nem sempre a gente vai conseguir chegar nesse lugar de conexão, mas é para isso que eu faço esse trabalho, porque eu tenho confiança de que se a gente promove situações, a gente traz esse olhar que faz com que esse tipo de situação aconteça conscientemente e não por acidente. Você não precisa ficar esperando a pessoa tomar um copo d'água, coçar o olho, cortar o dedo num papel, enfim, para lembrar que ela é uma pessoa, que essas coisas eu também faço, as pessoas que eu amo fazem, enfim. Né, eu consegui provocar em mim esse estado em que eu consigo mais enxergar outra pessoa como pessoa. Enfim, acho que é isso. É. Nossa, Lê, achei interessante essa live, porque a gente começou, né, contando a fofoca e foi muito para uma liderança colaborativa, né? Muito interessante, gostei. E tô achando que estamos nas considerações finais aqui. Acho que só a gente agradecer. Eu queria agradecer muito essa parceria aqui na Fofoca Empática. E Tô essa adorando também, esse também. novo projetinho, mini projeto dentro da Colar. Já queria agradecer também as pessoas que estiveram por aqui, passaram aqui com a gente, comentaram, que estão aí ouvindo a gente, que apoia bastante a gente aí nos nossos projetos. E queria contar que a gente tem uma comunidade de práticas de empatia e de comunicação não violenta chamada Colar. Então, se você tem interesse, está convidado aí para conhecer. A gente oferece 3 encontros aí por semana, cada hora com um facilitador. Então, se você quiser se autoconhecer, trabalhar o autocuidado emocional, essa é uma oportunidade aí. Tem também o grupo de WhatsApp, que é um grupo de notificações que a gente tem. Se vocês quiserem entrar lá para ouvir, quando a live vai ser notificada, a gente notifica lá. Estamos ao vivo, então quem quiser acompanhar o que a gente faz, entra lá no grupo de notificações. Tudo tá na nossa bio, lá no link da nossa bio. O que mais, Lê? Tá faltando alguma Ah, coisa? não, só agradecer mesmo o pessoal que entrou, que conversou com a gente, que esteve aqui, que fez companhia, pessoal comentando coisas lindas. Obrigada, Gil, Cisana, Patrícia, obrigada, Cris, que já foi também. O pessoal que passou pela live, obrigada, gente. Um abraço para vocês que nos escutam no podcast também, obrigada pela companhia por aí. Vambora? Bora. Beijo, Lê. Até mais. Beijão.